Olá, boa tarde. Espero que estejam todos bem, todos protegidos. A gente vai aguardar só alguns instantes para as pessoas conseguirem se conectar. Já estamos com mais algumas pessoas entrando, e enquanto o pessoal vai se conectando, a gente vai se apresentar. Então, novamente, boa tarde, eu sou a Caroline, eu sou psicóloga, estou aqui com a Andréia. Olá, boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos, né? A 5ª edição aí do nosso webinar de saúde. Eu sou a Andréia, eu sou assistente social e eu e a Carol trabalhamos como especialistas de qualidade de vida na Alper. Acho que a gente já estamos com algumas pessoas aqui, né, Carol? Acho que já dá para a gente dar sequência. Ir tocando, né? Bom, então, hoje o nosso encontro é sobre um tema muito curioso e, ao mesmo tempo, muito gostoso, né, de se conversar. A gente vai falar um pouquinho sobre as zonas azuis e o que a gente pode aprender, né, com elas para transformar a nossa qualidade de vida e viver mais, viver melhor, né? Realmente é um prazer muito grande estar aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. É um tema que é pouco debatido, né? Ao mesmo tempo que ele nos possibilita, ele é pouco debatido, mas ele nos possibilita muitas reflexões sobre saúde, sobre propósitos de vida, sobre conexões, e vocês vão entender um pouquinho aí no decorrer da nossa apresentação, do nosso debate. E vocês vão perceber também um pouquinho, acho que os nossos olhos brilhando, né, Carol? Exato, é um tema instigante, né? Exatamente, é um tema muito instigante, muito gostoso. Tenho certeza que a gente vai ter aqui um encontro muito bonito de troca, de aprendizados, e a gente quer muito que vocês participem. Então, por favor, compartilhem com a gente aí, né, no chat, um pouquinho da experiência de vocês, mandem suas contribuições, fiquem muito à vontade, tá? Para nós é muito importante que vocês participem, e a gente quer contar um pouquinho aqui para vocês os segredos, né, da longevidade. Então, vamos colocando aqui nos comentários para a gente, vamos já iniciar, né, Carol, dando alguns insights isso aí. Então, antes da gente contar os segredos, né, da longevidade. Exatamente. Coloquem aí no chat para gente o que vocês acham que é fundamental e o que não pode faltar para ter qualidade de vida. Tá? Então, fica aí para vocês essa reflexão, vão colocando aí as contribuições no chat e sejam muito bem-vindos todos. E eu quero dar uma boa tarde especial para o Robespierre, porque ele está sempre aqui com a gente no webinar de saúde. E boa tarde, então, foi um especial para você. Foi o primeiro aqui a dar boa tarde para a gente. Nosso querido André, também está presente. Boa tarde, André, ótimo. Muito Andréia, de fato é um assunto muito curioso, pouco debatido, e a gente precisa realmente falar muito mais sobre zonas azuis, né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Blue Zones, as zonas azuis, foi em um curso de saúde e bem-estar com o Dr. Michael Arlowski, e o curso não era, na verdade, sobre Blue Zones, mas ele era citado em diferentes momentos quando se falava sobre qualidade de vida. E entrar em contato com esse tema, assim, me marcou de uma maneira muito intensa, né? Eu guardei na memória esse conteúdo porque ele construiu para mim uma expectativa ideal da minha compreensão de vida, né? Eu já consegui visualizar um estilo de vida de saúde quase que utópico, mas com evidências reais. Então, aquilo ficou guardado para mim na memória. E só para a gente não perder os comentários, aqui o pessoal está... Que delícia ver vocês escrevendo. O Robespierre falando que é um prazer estar feliz aqui de estar novamente com a gente.
E o Gil já começou a falar para a gente o que ele considera, o que é importante para ter qualidade de vida. E eu acredito que esse Gil, o nosso querido doutor Gilberto, que está presente, é realmente tranquila, quer ter uma alimentação saudável, quer a prática de atividade física, ter o pensamento positivo, Gilgiva, o doutor Gilberto. Como isso vai de encontro a tudo que a gente vai falar aqui hoje, né? Perfeito. E realmente o doutor Gilberto quase que deu um spoiler para a gente de todas as condições favoráveis dessas regiões, não é? A Laiane está presente aqui com a gente também. Amanda, boa tarde. Acredito que a atividade física, terapia e uma alimentação mais saudável são algumas coisas importantes para a qualidade de vida. São fundamentais, Amanda, você trouxe também pontos importantíssimos, né? E, na verdade, o que é as Blue Zones? Só para a gente ir ao encontro dessas características que vocês trouxeram para a gente. O Dan Billner, que é o fundador ou descobridor, né, das Blue Zones, em 2004, ele se associou à National Geographic, ao National Institute on Aging e a vários pesquisadores de longevidade no mundo para identificar os locais ao redor do globo onde as pessoas viviam consideravelmente melhor e por mais tempo. E aí ele encontrou essas 5 regiões que a gente chama de zonas azuis. Elas são as regiões no mundo que têm os melhores índices de longevidade, são as pessoas que chegam aos seus 100 anos ou mais e chegam com saúde, e é isso que chama a atenção. É que essas pessoas alcançam a idade avançada com ótimas condições de saúde, ou com pouco tempo de doença até elas falecerem. Então, isso é o que chama, de fato, muito a atenção. Exatamente, e isso é muito curioso, né, Carol, porque se a gente para pensar assim, expectativa de vida, né, em tempo realmente de vida, quando a gente pensa numa pessoa que vive 100 anos, por exemplo, parece ser algo assim muito difícil, né, de se alcançar, difícil a gente conseguir chegar realmente, né, atingir essa expectativa de vida, né, realmente algo que parece ser inalcançável. Então, como distante, isso é curioso, né? É distante para nós, é isso mesmo. Exatamente. E isso, inclusive, faz com que a gente questione, Andréia, como que eu quero estar nos meus 100 anos? E tá bom, 100 anos talvez seja um pouco difícil da gente visualizar, mas como que eu quero estar no meu limite, na minha maior idade, até onde eu chegar? Como que eu quero estar? Eu sempre me pergunto, Carol, como que é a velhinha que você quer ser? Né? Como que você quer estar no seu limite de idade? E eu sempre penso, eu quero ter mobilidade, eu quero ter lucidez, eu quero ter a sensação de realizações de uma vida, né? De ir ao encontro aos meus propósitos. A gente vai falar muito sobre isso. Inclusive, o Antônio está dando boa tarde para a gente, o Robespierre também trouxe questões específicas das nossas zonas azuis, que maravilhoso, atividades físicas, fugir do estresse, comer pouca carne, ou seja, o consumo consciente de carne, beber com moderação, fé e espiritualidade, amor e ter um propósito. E o Nadif, boa tarde, essa palestra está sendo muito importante para nós nessa pandemia. Que bom, Nadif, inclusive a gente vai fazer uma relação muito importante com a pandemia e o quanto que ela está sendo um espelho de um dos fatores específicos das Blue Zones para a gente. Quanto vai de encontro, né, Carol? Exatamente. O que a gente está vivendo agora. O doutor Gilberto está falando que ele é a prova disso, que é a prova viva disso, né? Que ele tem 60, mas com cabeça de 30, e a gente pode atestar que é verdade. O doutor Gilberto tem aí um espírito, né, de uma perspectiva positiva de vida que contagia a gente, de fato. E realmente, né, o que acontece nessas zonas azuis, né, o que eles descobriram nesses locais e que pode ser o grande diferencial para a gente ter um envelhecimento saudável, com qualidade de vida e minimizando o impacto dos possíveis adoecimentos. Então, nesse estudo, claro que foi considerado o peso da determinação genética, né, mas, no entanto, ele não tem o mesmo peso quanto o estilo de vida. Então, o estilo de vida ele se sobrepõe em relação à determinação genética, né? O quanto que a alimentação, uma vida fisicamente ativa e os fortes laços com a comunidade
são os grandes diferenciais para a gente alcançar essa condição de qualidade de vida. Conjunto de fatores, né, Carol? Exatamente, é um conjunto de fatores. Inclusive, existe o projeto Blue Zones, que é esse estudo detalhado sobre os hábitos e os comportamentos e a interação dessas populações com o meio ambiente. Então, entre os pontos em comum dessas regiões, que a gente já vai contar para vocês quais são, estavam ligadas diretamente uma relação muito próxima com o padrão alimentar do Mediterrâneo. Então, uma alimentação rica em vegetais, em castanhas, grãos, azeites, peixes, enfim, vou falar um pouquinho melhor sobre isso. A questão da atividade física diária, e aí eu estou falando da atividade física e não do exercício físico, que também é importante para a gente, mas além do exercício físico, a gente ir ao encontro de não estarmos inativos ao longo do nosso dia a dia, né? O quanto que o sedentarismo faz parte da nossa rotina. E também uma atitude positiva em relação à vida, que o Dr. Gilberto, inclusive, falou aqui para a gente um pouquinho dessa perspectiva dele, realmente faz toda a diferença. E de forma mais específica, quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de uma alimentação rica, como eu falei para vocês, em vegetais, pobre em açúcar, em ultraprocessados. Essas pessoas, elas comem as suas porções de legumes e verduras várias vezes ao dia, as suas porções de frutas, nossas queridas Nutris, que sempre dão essas orientações para a gente, né? Essas dicas importantíssimas. Já comeu a sua porção de fruta hoje? Faz a diferença na nossa rotina, faz a diferença no nosso estilo de vida. A gente conseguir contemplar todos os grupos alimentares que fazem parte da nossa vida, né? Os grãos, os feijões, enfim, o consumo equilibrado de carne. Robespierre trouxe aqui para a gente a questão de comer pouca carne. Essa é uma das características específicas dessas regiões. A preferência na ingesta de líquidos por água, né? Então, que importante que é a gente tomar água, o básico da nossa sobrevivência, não é? A gente ter opção pelos cafés, pelos chás e evitar aqueles líquidos cheios de açúcares, né? Como os refrigerantes, enfim. E a gente comer também a quantidade que o nosso corpo pede. Essa é uma característica específica também. A gente comer até a gente estar 80% satisfeito. Essa, inclusive, é uma característica específica de Okinawa, que é uma das regiões das Blue Zones. Eles não comem por ansiedade, né? Eles não comem para descontar as nossas emoções, ou porque a comida está simplesmente lá. E aí isso vai acabar nos levando a uma outra característica que ajuda na regulação emocional, né, no controle de estresse e ansiedade, que é a gente tirar um momento do nosso dia, todos os dias, para relaxar, para diminuir o estresse, para a gente ler um livro, para a gente conversar sobre sobre a nossa história, sobre os nossos antepassados, para a gente poder meditar, para a gente fazer as nossas orações, ou seja, entrar em contato com aquilo que a gente acredita, ouvir música, tudo isso sem receita de bolo, né? É natural, faz parte da vida dessas pessoas. Hoje em dia, a gente tenta forçar um estilo de vida saudável, né? A gente acaba querendo incluir um monte de ações, muitas vezes sem sentido, e a gente acaba se esquecendo de se conectar com cada uma delas, né? De se aprofundar, de entender qual é a importância, o significado daquilo que eu estou fazendo para a minha saúde, para a minha existência. Então, a gente acaba criando uma esteira automática de ações intencionais de bem-estar e a gente não tem tempo para realmente se aprofundar e vivenciar aquilo de alguma forma. Então, também a gente está falando de pessoas, né, de uma população que é muito ativa, uma população que se movimenta durante o dia. Não necessariamente elas fazem um exercício físico programado, mas são pessoas que andam muito a pé, são pessoas que cuidam do jardim delas, que fazem as compras a pé, diferente da realidade da maioria, né? Uma das razões que nós não vivemos dessa forma é porque superficialmente a gente não vê a necessidade de se movimentar, né? No passado, as pessoas elas tinham um estilo de vida muito mais ativo do que o nosso. As pessoas elas eram motivadas pela necessidade de sobrevivência, e aí eu estou falando desde o tempo da caça, ou até mesmo a nossa geração não tão distante dos nossos bisavós, dos nossos avós, antes deles, e grande parte da população ainda trabalhava no campo. E aí foi apenas nas últimas décadas, com a modernidade, né, que esse modo de vida começou a mudar uma grande parte da população mundial.
E aí, agora, muitos de nós não vemos a necessidade da gente exercitar o físico, né? A não ser em casos de paixão pessoal por esportes, enfim. Além de, intencionalmente, a gente sair do sedentarismo com ações intencionais. Então, academia, pular corda, caminhada, né? Seja dança, o esporte em geral, enfim, qualquer coisa que você coloque, deposite a sua energia intencionalmente. Além disso, é importante a gente não cair na inatividade cotidiana, né? São os famosos, Andréia, assim, será que eu posso trocar a escada, ou trocar o elevador pela escada? Ou será que eu posso alongar quando eu acordo? Será que eu posso alongar durante as minhas pausas? Será que eu posso levantar e buscar minha água? Então, pequenas coisas, né, Carol, que eu acho que possibilita isso, né? E o quanto é importante realmente a gente sermos pessoas ativas, né? Então, movimente-se, caminhe o máximo que você puder no seu dia a dia. Acho que é isso, trocar o elevador pela escada, sabe? Cuidar da casa, organizar a casa, cuidar do jardim, enfim, pequenos gestos realmente que podem proporcionar essa mudança na nossa rotina, né? Então, são atividades que a gente faz até mesmo sem perceber, né? E realmente tiram a gente dessa inércia, né? Contribuem para uma boa saúde e tiram a gente faz com que a gente saia um pouco daquela rotina, né? Então, acho que é isso, arrumar formas de se estressar menos, porque a gente leva uma vida muito agitada, né? E naturalmente a gente se estressa, né? Com a rotina ali de trabalho, de casa, filhos, enfim. Então, acho que é tentar encontrar meios realmente para a gente se estressar menos, né? Estarmos mais conectados às nossas crenças, meditar, né, como você já trouxe aqui, tentar colocar isso na nossa rotina também, fazer uma meditação, não é fácil, né, eu falo por experiência própria, primeira vez que eu fui fazer uma meditação, olha, foi difícil, mas é a prática, né, acho que a gente, aos pouquinhos a gente consegue, né, então realmente é meditar, praticar um esporte, eu sei que a gente está meio a uma pandemia, tudo fica um pouquinho mais difícil, né? Mas em casa, é o que eu falo tanto para as pessoas, né? Tem tantos meios, tantos aplicativos aí, né? Vídeos na internet. Então, movimente-se, mexa-se, mesmo que em casa, dança com seu esposo ou com a sua esposa, né? Eu acho que o estresse realmente é o causador aí, talvez um dos maiores causadores aí de problemas de saúde, né? Na atualidade. Exatamente. Responsável pelas nossas inflamações, né, por tantas questões, por tantos adoecimentos que a gente acaba encontrando ao longo da vida, né, Andréia? Com certeza, com certeza. Então, eu acho que a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Realmente não é fácil a gente mudar, assim, o nosso estilo de vida, né? Porque a gente vive um pouco no automático, mas a gente tem que fazer essa reflexão e eu acho que a gente tem que tentar, né? Proporcionar essas mudanças e aos pouquinhos a gente conhece, né? A gente consegue, porque sair da nossa zona de conforto não é fácil. Exatamente. Né? Mas eu acho por isso que a gente está aqui, né, Dé? Foi isso que você falou. Sair do automático é difícil. Então, que importante que são os lembretes de tempos em tempos sobre eu preciso me autoavaliar, eu preciso saber como que eu estou levando a minha vida, né? O que eu estou fazendo. Quando você falou, Andréia, da meditação, que foi difícil para você no começo, que importante que é a gente identificar esses desafios iniciais em uma nova prática, porque o que a gente vai tirar de proveito vai ser o desenvolvimento dela. Não é o ponto final, né, de estar completamente dominando a técnica, mas o desenvolvimento e o passo a passo e a evolução dessa técnica, isso que é a grande sacada, né, que é o grande prazer de iniciar uma nova ação de bem-estar. Com certeza, com certeza. E olha só, né, Carol, nós temos aí o aplicativo que nos possibilita isso, né, do Trauper, que tem aí esses conteúdos, né, voltados para isso. Então, realmente, vamos utilizar as ferramentas que a gente tem, né, para tentar mudar um pouquinho os nossos hábitos de vida, né. E é isso, eu acho que, Carol, tem a questão também do senso, né, de pertencimento à comunidade, né, que essa é uma das características também
dessas regiões, né? Ter um propósito é um grande diferencial também para eles, né? Com certeza. Inclusive, eu vou até aproveitar esse momento para pegar o comentário do Dr. Gilberto aqui, o simples sair do ó vida, ó azar. É uma mudança de perspectiva, e o quanto que a gente entrar em contato com os nossos propósitos nos tira desse lugar, né? Todas essas regiões, André, parecem ter essa característica de um propósito. Em Okinawa, por exemplo, eles chamam de Ikigai. Em Nicoya, eles falam do plano de vida. Todos têm um propósito de vida, têm de forma consciente esse propósito de vida. Eles são conectados com aquilo que os movimentam, né? Saber o porquê você acorda de manhã pode, com certeza, te acrescentar alguns anos de vida com mais qualidade. Inclusive, que lindo isso, né? Saber o porquê que eu levanto de manhã, e aí você pode falar assim para mim, Carol, que difícil, eu não tenho isso, eu não sei o porquê, às vezes eu acordo de manhã, não tenho o porquê, eu não sei o porquê. E aí eu digo para você que lindo que é também a gente poder iniciar essa jornada de descobrir propósitos. Tá tudo bem se a gente não souber ainda, e tá tudo bem a gente iniciar essa caminhada, e para isso existem muitos caminhos para a gente trilhar e promover essa exploração de o que me faz acordar de manhã, para onde eu estou caminhando. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, André? Sobre para onde eu estou caminhando. E outra questão muito vinculada é a questão da fé. Né? Nessa região foi estudado que essas pessoas elas têm uma forte conexão com as suas crenças. Né? Elas têm fé, não importa a religião. Né? Elas acreditam que algo maior existe e que fazem parte desse maior, desse todo. Então, é uma percepção de unidade e de força. Então, com certeza, isso fortalece para que a gente viva mais, não é? Com certeza. E é isso, realmente não importa a religião, né? O importante é praticar essa espiritualidade, né? De alguma forma, independente de religião, é praticar. E realmente essa é uma característica muito forte também dessas regiões, né? E tem muito também a questão do sentimento, assim, de pertencer a um grupo, né? Essas pessoas, elas vivem muito perto dos amigos, de pessoas queridas, né? Isso não só família, né? Saindo um pouco só da rede familiar, mas realmente a comunidade, né? Como um todo. E os grupos, eles fazem parte, têm os mesmos objetivos, né? Eles têm os mesmos hábitos, os mesmos objetivos, e isso tudo faz com que as coisas sejam mais fáceis, né? Eles continuam mantendo a vida deles como gostam, né? Então, isso é muito bacana. Os familiares, eles vivem muito próximos uns dos outros, os pais, os avós, os pais, essa possibilidade, né, dos pais e os avós por perto, isso aumenta também a expectativa de vida, né? Então são coisas assim, realmente coisas simples e coisas que a gente acho que precisa refletir e talvez resgatar, né, um pouco isso no nosso dia a dia. Bom, acho que essas são um pouquinho das dicas, algumas das dicas aí, né, Carol, para a gente ter mais saúde, mais bem-estar em nossas vidas. Muitos que vivem em cidades grandes aí, né, levam essa rotina muito agitada. Seguir essas dicas realmente é algo um pouquinho complicado. Desafiador. Né? Desafiador, exatamente. Mas acho que a ideia talvez não seja reproduzir exatamente, né, o mesmo contexto, mas eu acho que é realmente tentar praticar algumas coisas e tentar refletir realmente e aos pouquinhos ir trazendo um pouquinho disso para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia e proporcionar realmente essas mudanças, né? Exatamente, Andréia. Até porque a gente está falando de regiões que são, na sua maioria, comunidades, a gente está falando de ilhas, de cidades pequenas,
com um contexto e uma dinâmica muito diferente do restante do mundo, nossa, né? Muito diferente da nossa rotina. Então, as regiões que foram mapeadas por eles são Loma Linda, na Califórnia, Okinawa, no Japão, Nicoya, na Costa Rica, Icária, na Grécia, e Sardenha, na Itália. Então, você imagina como que é a dinâmica e a rotina dessas pessoas, né, isoladas dentro em uma ilha, ou então em comunidades específicas. Só que, assim, apesar de serem lugares específicos, com características comuns entre eles e específicas de cada região, porque ao mesmo tempo que eles compartilham essas características, cada local também tem uma característica específica que contribui para essa qualidade de vida daquela população. Né? Então, Carol, e aproveitando que você, desculpa interromper um pouquinho, que você citou aí as regiões, né? O quanto a gente até conversou, né, e brincou sobre isso, que a gente já quer e conhecer, né? A gente já fez o nosso roteiro de próximos lugares para viajar e conhecer. Exatamente, quando essa pandemia acabar. Instiga, né, isso da gente. Então já deu aquela, que delícia que deve ser, que vontade de conhecer, né? Então já o nosso destino aí, quem sabe, né, Carol? Nosso destino e dica para quem estiver procurando aí lugar para viajar, porque quando a gente coloca, inclusive, em pesquisas esses lugares, as fotos desses lugares, os relatos das pessoas, porque o Dan, quando ele fez esse estudo, ele não foi só ele que fez esse estudo, né? Ele contou com toda uma equipe de gerontólogos, de especialistas, de geógrafos, enfim, é um mapeamento do lugar, de fato, que foi realizado. Só que o que foi o grande diferencial foi ele entrar em contato com essas pessoas, com os idosos. Então, ele ia e conversava com aquelas pessoas naquela idade, os centenários da cidade, e ouvia a história dessas pessoas. E quem acompanhava ele também ficava maravilhado. Inclusive, uma das pesquisadoras que acompanhou ele no Japão, em Okinawa, na verdade, ela morava em Tóquio, e aí, quando ela foi visitar Okinawa e participou dessa primeira expedição, mudou a vida dela. Tanto que ele foi fazer uma segunda expedição, foi convidá-la, e ele não conseguia encontrar mais ela, porque ela tinha saído da cidade grande e tinha se mudado com a família dela para essa região, porque ela queria uma vida diferente. Ela entrou em contato com o propósito de vida dela, e isso promoveu toda uma transformação de vida. Então, é inspirador a gente ver as pessoas vivendo bem, comendo bem, felizes, o quanto que a gente pode ir ao encontro. Nos instiga mesmo, né? Nos instiga. Por que a gente não está vivendo isso, né? Por que a gente não consegue trazer para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, momentos assim, uma rotina que faça sentido para a gente? E aí, uma das grandes questões, e que eu acho que ninguém trouxe aqui no nosso chat, quando a gente perguntou qual é o diferencial da qualidade de vida, eu diria que é o tempo. Né, o quanto que o tempo, como a gente lida com ele, a forma como nós nos organizamos, a forma como a gente valoriza o tempo é fundamental para que a gente consiga vivenciar e experimentar todas essas características. O Robespierre está trazendo aqui para a gente. Os filósofos nos deixam ensinamentos e ótimas reflexões. Platão deixou registrado: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. E olha que momento para a gente pensar sobre isso, né, Robespierre, dentro de uma crise de pandemia que a gente está vivendo. E Tales de Mileto, uma outra pérola: a felicidade do corpo consiste na saúde e a do espírito na sabedoria. E olha, a gente não para nem para pensar sobre essas questões, né, Robespierre, né, André? O quanto que a gente acha que parar para pensar, então não estou produzindo. E que importante que é a gente pensar no nosso tempo e como que a gente integra todas essas questões, não é? Exatamente. O próximo destino, se eu pudesse escolher agora, seria o Ikigai. Eu acho que a Grécia seria o meu destino e encare agora na próxima viagem. Já escolheu o seu, né? Já escolheu. E a ideia é a gente pensar nessas características específicas desses lugares também e entrar em contato um pouquinho com eles, não é? Então, na verdade, como que eu trago isso, né, Robespierre, para o meu dia a dia? A gente tem que pensar no nosso autocuidado, né, nessa mudança de comportamento
como tudo aquilo que a gente faz para cultivar a nossa qualidade de vida, com autonomia e de forma responsável, né? O Rubens também gostaria de ir para a Grécia. Eu também, é um sonho, vamos conquistá-lo. Com certeza, vamos chegar lá. Exatamente. E, na verdade, tudo isso, não vai a gente seguir esse modelo. Eu falei no começo que eu criei uma visão meio que utópica, né, de estilo de vida, de saúde, de qualidade de vida. E, na verdade, a gente tem que lembrar que isso não vai significar que a gente vai estar sempre bem, né, que os desafios não vão existir e que a vida a gente não vai encontrar os tropeços da vida no meio do caminho, não. Mas significa a nossa busca de compreensão de nós mesmos, né, e das buscas das ações necessárias para o nosso bem-estar, senão a gente fica parado no mesmo lugar, não é? E de encontrar meios, né, Carol, também de lidar, não é, com as situações, com as adversidades, né, eu acho que é isso, né, realmente essas pessoas não são 100%, o tempo todo assim, né, o tempo todo felizes, não é que elas não tenham os problemas, não é isso, né, mas eu acho que realmente é encontrar formas de lidar, maneiras de lidar e realmente tentar viver uma vida mais feliz, assim, mais saudável, presente, em todos os sentidos, né? Mais presente. Exatamente, é isso. A Andréa falou que a Grécia vai lotar. Vai lotar, todo mundo quer ir para a Grécia. Muito bom. E o doutor Gilberto, em resumo, para ele é dar um play na vida. Uma pausa nos momentos bons, um stop nos momentos ruins e um repeat nas alegrias da vida. Maravilhoso, doutor Gilberto. Perfeito, é isso. E, de fato, né, o quanto que a gente, muitas vezes, né, André, os hábitos saudáveis, eles parecem tão óbvios para a gente, né, quando a gente pensa em alimentação, em exercício, em controle do estresse. Agora, eu acho incrível o destaque que esse estudo das Zonas Azuis traz para a importância das relações sociais, né, da conexão com a comunidade e a ideia de ter esse propósito. Né? Então, isso com certeza vale a pena a gente falar mais, porque se fala de menos quando a gente fala de saúde sobre isso. Né? Quando a gente aborda o tema saúde, a gente não fala tanto sobre a importância das comunidades, das relações sociais, dos propósitos. E você, André, mais do que ninguém, como assistente social, sabe o valor que tem esse olhar, né, das relações, da ideia de pertencimento a uma comunidade, como que isso pode mudar uma vida, não é? Com certeza, o quanto essas coisas estão ligadas, né, Carol, realmente com a saúde, né, e que bom que a gente está tendo esse momento aqui, esse espaço, né, para refletir sobre isso. De fato, as relações sociais, para a qualidade de vida e para a longevidade, é real, né, isso é real. Manter uma boa relação aí com as pessoas que estão à nossa volta, seja nossa família, com os nossos amigos, com a nossa comunidade, né, como um todo, isso pode sim trazer muitos benefícios para a saúde e para o bem-estar, né, cultivar laços com a família, com os amigos, com os vizinhos, né, que é uma coisa que realmente a gente acaba não fazendo isso, né, mas essa é realmente uma das chaves aí para ter uma vida mais longeva, com mais qualidade de vida, e estudos comprovam isso, né, Carol? A gente pesquisou bastante aqui para trazer um pouquinho isso para vocês, né, e realmente isso é comprovado, né, que os relacionamentos saudáveis, eles trazem sim felicidade para as pessoas, e esses laços, eles estendem, né, a expectativa de vida. Então, infelizmente, a nossa correria, né, a vida que a gente leva muito atribulada, né, isso faz com que a gente deixe de cultivar um pouco essas relações, e a pandemia também, acho que dificultou isso um pouquinho ainda mais, né, mas eu acho que agora é o momento, né, para a gente tentar resgatar um pouquinho esses laços que talvez possam ter se perdido, e criar novos também, né? Por que não? Acho que o momento é esse, né? Então, a gente pode começar a fazer isso aí através de encontros, né? Com velhos amigos. Então, pega aquela pessoa que você não vê há muito tempo, tente, talvez uma vez por mês, né? Reunir ali os seus amigos, seus colegas de faculdade,
né, que a gente vê alguns grupos, algumas pessoas que fazem isso. Reúna os seus velhos amigos, tenta pelo menos uma vez por mês, sempre que possível fazer encontros presenciais, né? Eu sei que agora está um pouquinho mais difícil, né? Mas prefira encontros presenciais ao invés de encontros virtuais. Cultive relações no seu trabalho, né? O quanto isso está fazendo falta agora para a gente, né, Carol? Muito. E assim, André, você trouxe um ponto tão importante que a gente, claro, está vivendo um grande parênteses, né, que é a pandemia, e a gente acaba tendo que respeitar o isolamento, né, e as restrições físicas. Só que o isolamento não é emocional, né, não é afetivo. É importante a gente manter o contato com as pessoas importantes das nossas vidas. Então, é só um olhar. Quando tudo isso passar, a gente, né, intensificar a nossa presença física, né, o nosso abraço, o nosso afeto. Mas, enquanto isso, o quanto que a pandemia pode, dentro desse caos, a gente consegue encontrar formas de desenvolver a nossa conexão com a comunidade. Eu vi muito no começo da pandemia, André, as pessoas promovendo ações de, poxa, se você tem um vizinho que é idoso, que não pode sair, que está no grupo de risco, se ofereça para ajudá-lo, né? Se ofereça para ir fazer uma compra, para ir na farmácia, para ajudá-lo a mexer na internet, com tecnologia, para que ele também não fique isolado. Que ação mais solidária, que te conecte com a sua comunidade do que essa, Andréia, né? A gente está disposto e se oferecer a ajudar o próximo, que está do nosso lado, né? Durante esse período, tanta gente passando por dificuldade, perdendo emprego, com insegurança, dificuldades financeiras, e a gente vê muitos movimentos ajudando, né, pensando em contribuir para que não falte comida, né, para que não falte apoio, para que não falte ajuda nesse momento. Então, é um olhar para o caos, um olhar humanizado dentro do caos, né? O quanto que a gente pode se conectar com a nossa comunidade dessa forma, ajudando, né? Olhando para o que está acontecendo ao nosso redor. Eu acho que faz toda a diferença. Transformar, né? A realidade, a gente está realmente vivendo um momento muito difícil, mas acho que a gente tem que fazer isso, né? Realmente tentar transformar e fazer o que é possível, né? Fazer o bem, ajudar, resgatar um pouquinho esses laços aí, ajudar o próximo, a sua rede, né? De contatos, enfim, da melhor forma possível, né? Só para a gente não perder os comentários. Isso que eu ia falar, entrou uns comentários novos aqui, olha só, a Andréia colocou, né? O Nadif falou que quer ir para Chicago, ele saiu da Grécia e veio nos Estados Unidos. Isso mesmo, muito bom. E a Andréia colocou aqui para gente, ó, com o advento das redes sociais, existe muita mistificação entre felicidade o tempo todo, o caminho do meio e a busca pelo equilíbrio, um ponto importante na qualidade de vida também. Exato. O Andréa trouxe essa questão, o Cortella tem uma frase muito bonita que fala assim, que felicidade é a não desertificação dos nossos sonhos, né? Ou seja, a gente está em constante contato com o nosso propósito, né? A construção disso e a ressignificação desses processos. Que lindo isso, Andréa. Muito, muito legal. E a Silvana trouxe aqui para gente, eu acho também que os celulares influenciaram no distanciamento. Hoje as pessoas preferem dar um bom dia por celular e ainda em coletivo. Muito, muito bom essa reflexão, Silvana, porque realmente, né, o celular afastou um pouco as pessoas, né, a tecnologia, as redes sociais, é claro que são fundamentais, né, mas a gente vê muito isso mesmo, né, às vezes no encontro aí, né, de família ou de amigos, as pessoas ali no celular, né, elas não vivem o momento, né, acabam deixando de aproveitar aquele momento por conta do celular, né? Então, foi muito bom você ter trago isso, viu, Silvana? Porque realmente é algo que a gente percebe que está acontecendo muito, né? E que pena, né? Pena e desde os mais expressivos até os detalhes sutis, né, do nosso dia a dia, né, André? Então, quanto que eu estou numa conversa e só de aparecer uma notificação no meu celular, eu paro para olhar. Eu estou na mesa comendo, tenho uma refeição com a minha família, o celular está onde?
tá ali do lado do prato, porque, né, imagina eu deixar o celular de lado durante uma refeição. Então, a gente não se dá conta disso no nosso dia a dia, e por isso que a gente está aqui, tá? E isso é um fenômeno social, a gente não está apontando dedos para ninguém, isso acontece no mundo. É geral, né? Não é exatamente, é isso que você falou, não é apontar dedos para ninguém, não, porque isso acontece mesmo, eu acho que até é aquilo, né? Entra no automático, né, Carol? A gente vai indo e é uma realidade, né? Exato. E aí a gente segue, não é? Muito com essa perspectiva, André, de tentar começar a fazer o movimento inverso, não é? Exatamente, é isso mesmo. E olha, a gente trouxe um trecho aqui, né, de Alice no País das Maravilhas, que nós queríamos compartilhar com vocês, que vai muito de encontro, né, com isso que a gente está falando. Bom, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Senhor Gato, qual caminho devo tomar? Perguntou Alice quando chegou a uma bifurcação. Depende aonde você quer chegar, devolveu o gato. Eu não sei, respondeu Alice. Então, tanto faz, finalizou o gato. Olha só, né? Esse simples diálogo realmente demonstra o quanto é importante, né? A gente ter clareza de onde a gente quer chegar. E isso realmente nos leva a refletir sobre o nosso propósito de vida mesmo, né? E tudo que a gente quer fazer enquanto estamos aqui nesse plano, né? Quando a gente foca as nossas ações na direção de um propósito, automaticamente a gente cria um estilo de vida que combina com a nossa essência mesmo. Isso nos possibilita exercitar a nossa paixão, as nossas habilidades, e faz com que a gente se sinta mais feliz, mais realizado, mais confiante, mais motivado, né? Então, assim, acho que a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Agregar um propósito à nossa vida, né? Descobrir algo que realmente a gente goste de fazer, algo que nos faça feliz. Descobrir o propósito de vida pode realmente ajudar a viver melhor, né? Ter dias mais felizes, ser mais grato e se sentir mais útil realmente, né? Exatamente. E a ideia é a gente ir ao encontro desses propósitos nos diferentes contextos da nossa vida, né? A gente descobrir propósito para a nossa saúde, no nosso trabalho, né? Na nossa vida pessoal, naquilo que a gente quer fazer. A gente não precisa ter um só, não é? O quanto que a gente pode ir ao encontro daquilo que é claro para a gente quer, que a gente está buscando. Inclusive, tem uma frase, Andréia, que eu acho que muitas pessoas acabam sofrendo muito por isso, que é assim, que a gente tem que fazer o que a gente ama para ser feliz no trabalho. E aí eu fico imaginando o quanto sofrimento isso gera para muitas pessoas que às vezes não trabalham com o que amam. E, na verdade, o quanto que isso talvez não seja um problema. A gente pode ter o que a gente ama em outras áreas da nossa vida, ou trazer elementos do que a gente ama para o nosso trabalho, ou também o quanto que a gente não pode aprender a amar o que a gente faz, né? O quanto que a gente não pode trazer sentido e significado para aquilo que eu faço. Trazer significado. Exato. Então, se eu não faço esse movimento primeiro, não tem como eu descobrir, não, esse não é o caminho que eu quero seguir, realmente não tem, não me traz felicidade em nenhum sentido isso que eu estou fazendo, e aí sim eu ir ao encontro daquilo que me cabe, daquilo que vai me trazer esse sentido de vida, esse sentido, esse propósito de trabalho, e tá tudo bem, né, a gente traçar essa caminhada de descoberta, né, mas não antes da gente também parar para pensar, poxa, o quanto que eu também não consigo descobrir características e coisas importantes no que eu faço, né? Isso é fundamental. E aí tem vários comentários aqui, tem vários aqui, muitas. A Cristina, mas é nosso papel preservar o contato humano e buscar minimizar essas atitudes que isolam. E é isso que a gente está fazendo aqui, Cristina, juntas, né? Todos nós aqui juntos, falando a respeito disso e tentando minimizar isso que nos isola, porque todos nós somos afetados por essa rotina frenética, e aí resgatar
um pouquinho dessas ações intencionais que nos aproximam novamente, não é? Exatamente isso que você falou. E a Silvana falando, graças a Deus o celular não faz parte da minha vida nos finais de semana, só para emergências e para o essencial. É um desapego importantíssimo hoje em dia. Muito. A Cris complementou, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho será bom, que é o que a Alice, o gato, falou para a Alice, né, Andréa? Exatamente. E o quanto que, né? Pode falar, André, desculpa, te atrapalhei. Não, imagina. Eu ia só emendar aqui o comentário da Cristina. Se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Exatamente. Qualquer coisa serve. E aí, o quanto que é importante a gente, o quê, né, André? A gente ser o nosso próprio gato. Ser o nosso próprio gato, exatamente. A gente ser questionar. Exatamente, que vai te questionar, né? Para onde eu vou, o que eu quero, né, para mim, qual que é o meu propósito de vida. Se o pessoal que estiver aqui, Andréa, sair com a ideia de ser o próprio gato, né, de falar assim, para onde você quer ir, né, para onde que a Carol quer ir, para onde que eu quero ir, se a gente sair com essa percepção, a gente sai com missão cumprida, porque esse é o primeiro passo para a gente promover mudanças no nosso estilo de vida, em direção à nossa saúde, em direção à nossa qualidade de vida, não é? Então, eu espero realmente que a gente consiga plantar essa sementinha de questionamentos em relação a isso. E compartilhem com a gente se está acontecendo esse questionamento aí com vocês. Com certeza. Coloquem aí no chat que a gente vai acompanhando tudo aqui. Exatamente. E aí, em suma, né, só para a gente tentar entender qual que era a proposta de apresentar um pouquinho das zonas azuis, como eu falei para vocês, como a gente contou para vocês, são algumas regiões específicas ao redor do mundo que têm características específicas e comuns entre elas que promovem essa qualidade de vida. Então, todo esse estudo nos mostrou, e aí o Dan Buettner, ele define como Power 9, que são as 9 atitudes, né, as 9 iniciativas que promovem essa qualidade, e a gente falou um pouquinho delas, mas só para resumir, sempre estar em movimento. Então, a melhor atividade física vai ser aquela que está natural no seu dia, que faz parte da tua rotina, que você caminha, né, que você, como as meninas trouxeram aqui, abre mão da tecnologia, opta por estar em movimento, que seja levantar para ir pegar o controle remoto para mudar de canal, né? Que seja a gente trocar o elevador pela escada. Simples atitudes, né, Carol? Simples atitudes. Praticar jardinagem, né, Andréia? Enfim, aquilo que a gente encontrar no movimento do nosso dia a dia. Além da gente tentar compensar um pouco dessa inatividade que nós temos, que é natural da nossa rotina, através de exercícios físicos intencionais. Então, além de estar em movimento naturalmente, é importante que a gente dedique tempo do nosso dia também para uma prática física, como caminhada, academia, dança, enfim, aquilo que você tem mais afinidade, mais se identifica, mas que faz com que você tenha um gasto calórico significativo. E não pode sair de casa, faça em casa, né, Carol? Dance em casa, se movimente, mexa-se, né? Perfeito, né? O não sair de casa é o que a gente está vivendo, mas não significa que a gente não possa fazer. Que não possa fazer. Exato, encontrar caminhos dentro de casa, né? Para a gente se movimentar. E o nosso propósito, né? Então, o propósito é uma característica fundamental, saber o porquê a gente acorda todas as manhãs, né? Então, vai acrescentar, segundo o estudo do Dan, 7 anos a mais na sua expectativa de vida. Então, se você ainda não descobriu o seu propósito ou os propósitos da sua vida, que lindo que é poder começar agora. Essa caminhada, essa jornada em direção à consciência daquilo que te faz movimentar. Né? O que te movimenta em relação à vida? A gente desacelerar, né? O estresse ele é inevitável, a gente sabe, mas o quanto que a gente consegue diminuir e regular cada vez mais a ansiedade e o estresse do nosso dia a dia. Né? Então, de fato, é dissipar um pouco, seja meditando, dedicando o nosso tempo a questões que são importantes para nós, para a nossa família, o nosso lazer, atividades prazerosas. Tempo de lazer e relaxamento não é bobagem, é fundamental para a gente trabalhar bem, para a gente produzir melhor, para a gente ser feliz,
para a gente regular os nossos níveis de estresse e ansiedade, para a gente conseguir compor a nossa saúde integral. Então, não é bobagem. Para a gente ter saúde, é isso mesmo que eu ia complementar, para a gente ter saúde, para a gente ter qualidade de vida, né? Exatamente. Só para fazer uma observação aqui, que o Antônio está se despedindo, ele falou assim que o caminho é sair da zona de conforto para a zona azul. Adorei, Antônio, maravilhoso. E aí ele falou assim, muito obrigada pelo convite, foi ótimo participar desse excelente bate-papo. Tenho um compromisso. Um abraço. Obrigada pela participação e por essa chamada maravilhosa. Vamos, inclusive, utilizá-la, viu, Antônio? Muito bom. Sair da zona de conforto para a zona azul. Maravilhoso. E aí também, né, só para a gente não esquecer das outras características, né, a regra dos 80, que a gente comer até estar 80% satisfeito, deixar os 20% restante, como uma forma da gente manter o equilíbrio, né, um ensinamento em relação à alimentação, e deixar para fazer as refeições noturnas mais leves, né, não pesadas, essa é uma característica muito presente, priorizar os vegetais, né, e as frutas, então comer leguminosas, verduras, o consumo consciente de carne é fundamental. Ele também traz a característica, você queria falar, André? Não, eu ia só falar que nós temos uma incentivadora aí na nossa equipe, né, Carol? A Lu, ela levou para quando estávamos trabalhando presencial uma cestinha lá de frutas para que a gente pudesse ter esse hábito, né, realmente da fruta. Ela dizia que a frase como é que é? Desembale menos e descasque mais. Acho que é isso, não é? Essa frase mais. Exatamente. A nossa porção diária de fruta, né? Faz falta. Faz falta, exato. Exatamente. Então, essa é outra característica. Companhias de afinidades. Então, dentro dessas comunidades, não é? Das zonas azuis, as pessoas elas pertencem a grupos que levam uma vida saudável, ou seja, um puxa o outro. É isso, um puxa o outro. Não é? Um puxa o outro. Então, o que é importante é a Luciana falava das cestas de frutas e quanto que isso é importante para a gente, né? Ter esse incentivo. Com certeza. Então, conecte-se com pessoas que estão aí na mesma caminhada também que você, procurando as mesmas melhorias e juntos, de alguma forma, fazer esse passo a passo, né? Essa, de fato, é um dos fatores que agregam muito nessa caminhada e na promoção de mudança de comportamento de risco para a nossa saúde, não é? E tomar vinho também é uma das características, o vinho, uma tacinha aí dentro da nossa rotina, contribui para uma vida mais longa também, claro, dentro das suas condições controláveis de saúde e dos nossos diagnósticos, mas é uma das características que faz parte dessas comunidades. A ideia do pertencimento, que a Andrea falou para a gente, é a questão da fé também. Dentro de todas as pessoas que foram entrevistadas, pouquíssimas pessoas não tinham essa conexão de fé ou pertenciam a alguma comunidade, não é? Então, o que é importante é a gente ter essa conexão. E as pessoas amadas, né, as pessoas que fazem parte da nossa vida como prioridade, né, ter um convívio intergeracional, a gente lembrar dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos antepassados, como parte da nossa história, e como parte da nossa história que a gente pode ressignificar. Carol, minha história não é bonita, minha história foi difícil, as pessoas no passado são assim, são assado, mas que importante que é a gente trazer para a nossa consciência e entender que tudo bem a gente ressignificar a nossa história, né, e a gente poder escrever a nossa própria história, não é? Com certeza, é isso aí, Carol. São os nossos 9 poderes, Andréia. Muito bom. Eu acho que vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas interações. O Nadif colocou aqui para gente que o Robespierre trabalha comigo e é um grande filósofo. Podem explorar ele. Maravilhoso.
Foi ótimas contribuições, de fato. Adoramos. Excelente. Gente, acho que foi o webinar que eu participei com mais interação, que as pessoas estão super conectadas com a gente. Que lindo que é isso, a proposta era essa, né? Que a gente era essa, exatamente. Fazer com que realmente fosse um encontro mais assim, prazeroso para todo mundo, né, Carol? Exato. E a Regina trouxe aqui para a gente, embora ninguém possa voltar atrás e começar de novo, você pode começar agora a fazer um novo fim. Que lindo. É isso, é a questão de ressignificar realmente, escrever uma nova história, né? Exato. Segredo, Regina também, segredo de tudo, fé e gratidão sempre, com muito certeza, bom. Regina, a Cristina. Temos também as famosas comidas da alma, que nos remetem às pessoas e situações que nos confortam. Como é que chama, Carol? A culinária... A cozinha afetiva. Eu gosto muito de falar da cozinha afetiva. Eu sei que o nosso tempo está curto, mas... É uma pena. Às vezes a gente acaba falando, poxa, mas a questão da alimentação com o emocional não é legal, fome emocional... Sim, né? A gente tem que, na verdade, trazer para a consciência que a gente não vai descontar as nossas emoções na comida, mas, ao mesmo tempo, a gente não vai desvincular as nossas relações afetivas da comida, né? A cozinha, ela é afetiva também, é na mesa que a gente se encontra, né? Através das refeições, das receitas de família, de criar novas receitas com a nossa família, né? De descobrir novos momentos com eles. E a cozinha é um ótimo lugar para isso. Fortalecer as conexões, né, Carol? Exato. Fortalecer os nossos vínculos, as nossas conexões. Que lindo que é trazer a família toda para esse processo, né? Para a gente, dentro da cozinha, dentro da mesa, dentro de uma refeição, se conectar, conversar, deixar o celular de lado, não é? Às vezes é o único momento do dia que a gente se encontra, é numa refeição. Então, que importante que é. Adorei o comentário da Cristina. Muito bom. Ela até colocou aqui depois, posso passar por e-mail esse arquivo. Manda pra gente. Queremos. Manda sim, Cristina. Queremos sim. O Robespierre... adoramos as contribuições. Há um provérbio inglês que é muito usado por nutricionistas e médicos quando prescrevem uma rotina saudável. Tome o café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um miserável, que é a ideia da refeição mais leve do dia ser à noite, né? A gente diminuir a quantidade, as calorias, escolher alimentos mais leves, exatamente, maravilhoso. A Silvana May, precisamos renovar nossas energias, às vezes parece que estamos perdidos e vem uma conversa que nos traz para uma esperança maior. Silvana, você está ajudando a gente no nosso propósito de vida, viu? Que é poder alcançar as pessoas dessa forma. Que lindo, que delícia esse comentário. A gente leva amor na comida ao preparar, a Regina, exatamente. A Cristina, slow food. Ai, que lindo esse termo, slow food. A gente tem o slow medicine, a gente tem a vida sem pressa, né? A gente conseguir entrar em contato com o tempo, o desacelerar, exatamente, Cristina. Ai, que público delicioso que a gente está conversando hoje, né, Andréia? Muito, muito. Que delícia de encontro, gente. Vai ter que encerrar, porque por conta do nosso tempo, mas a gente vem novamente, né, Andréia, falar mais sobre esses temas, sobre saúde. É uma das nossas webinauperas do ano apenas. Com certeza, com certeza. Fiquem ligadinhos aí que teremos outras, né, Carol? E a proposta realmente é sempre trazer um tema aí diferente que faça com que a gente possa refletir, né, e ter esses momentos aí de troca, de conexão. De conexão, exatamente. E assim, quem tiver mais curiosidade sobre o assunto, você pode conferir muito mais sobre esse tema das Blue Zones, das Zonas Azuis, no documentário que é em parceria com o National Geographic, o site oficial, bluezones.com, pelo TED Talk do Dan Buettner, que ele fala sobre todo esse processo, sobre essa expedição que ele fez, e pelos vários livros que ele escreveu sobre o assunto, né? Então, não conta só o relato de como foi o processo, mas tem livro falando específico sobre alimentação,
sobre hábitos específicos, é muito legal. No próprio site você vai encontrar várias receitas das regiões, algumas dicas, como implementar no nosso dia a dia, na nossa rotina. São questões muito importantes que dá para a gente ficar falando aqui horas, né? Ótimo. Pena que o nosso tempo está acabando. Pena, né? acabou. Mas foi muito bom, foi muito proveitoso, eu fico feliz. Cristina colocou aqui, gratidão por este momento tão agradável, foi muito agradável mesmo, viu, Cristina? E a gente agradece muito, a participação de vocês também foi fundamental, né, Carol? Isso mesmo. Andréia, parabéns, muito bom, obrigada, gente, obrigada, foi um prazer, e foi muito bom, né, poder falar sobre esse tema aqui. A gente vai se despedir, então, de vocês, fiquem conectados para os próximos webinars. A gente vai ter mês que vem outro webinar de saúde e a gente conta com a presença de vocês novamente, tá bom? A gente fica disponível também para possíveis dúvidas, entrem em contato. A gente está aqui para multiplicar a saúde junto com vocês, tá bom? Até breve, gente. Obrigada, viu, pela participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo.